primeira pergunta que eu faço para os meus mentorados e alunos do Caminho Completo: qual o seu perfil financeiro? Você se conhece? Vamos falar um pouquinho sobre isso para eu entender se você imagina que você é de alguma forma e se realmente você é ou não é esse perfil financeiro. Bora lá falar sobre os 5 perfis financeiros que eu trabalho em mentoria e dentro do curso Caminho Completo. Eu sou Raquel Álvares, eu tô todos os dias lá no Instagram, toda semana aqui no YouTube, encontrando o caminho do seu din-din. Se inscreve no canal, deixa o seu like no momento em que você aprendeu alguma coisa comigo, quando te agreguei alguma coisa na sua vida, deixa o seu like. Pra galera que já me conhece, que tá aqui toda semana comigo, que tá lá no Instagram, conto também com o apoio de vocês pra gente seguir na construção desse trabalho rotineiro e com muita vontade de seguir adiante. Vamos nessa! Poupador, gastador, descontrolado, desligado ou financista. Vamos virar assim. Qual destes é o seu perfil financeiro? Em muitas mentorias, quando a gente começa, a pessoa imagina que é um perfil e quando a gente começa a fazer a análise de perfil financeiro dela, ela se surpreende, ela leva sustos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma característica de cada um dos perfis para você tentar entender em qual perfil você se encaixa. Vamos lá falar um pouquinho mais. Vou começar pelo começo, vamos começar falando do amigo poupador. Sabe que sempre que falo em poupador eu me lembro do famoso Tio Patinhas, eu lia muito Tio Patinhas, né? Lia muito gibi, gosto muito de leitura desde pequenininha e me remete ao pandurismo do Tio Patinhas. Outro dia, lendo até outros recortes que apareceram na internet, mostra o Tio Patinhas investindo, né? Então, o cara não era tão só mão de vaca assim. Em alguns momentos até vi ele investindo em outras empresas. Então, enfim, Tio Patinhas é só por aquela visão do montante de dinheiro parado e ele gostava de sentar em cima. O poupador é um pouco disso, mas é de não realizar. O poupador, ele não tem... não se permite viver experiências. Ele guarda. Ele entende o valor de guardar, ele guarda o máximo que ele pode, ele não abre exceção. Se ele combinou consigo mesmo que ele vai guardar R$1.000 por mês, jamais ele vai guardar 800 para pegar duzentão e fazer uma celebração e comemorar alguma coisa. O propósito é 1.000 e acabou. E eu gosto de uma flexibilidade. Você vai guardar 1.000 por mês, esse mês deu 800, mês que vem você vai fazer 1.200 e ok. Entenda que tem um mês que você vai estar mais comprometido, um mês que você vai estar mais relaxado. Depende do seu projeto de investimento, né? Eu digo que tem as faixas de investimento. Tem a liberdade financeira, tem a educação dos filhos, tem as viagens. Cada um vai criar os seus projetos para investir. O poupador é um cara que ele só guarda sem essa visão de aonde eu vou chegar, o que eu quero com esse dinheiro guardado, tá? Então o poupador é um cara que só guarda. É mão de vaca, é o cara do sorrisol que passa no rio e não desmancha o sorrisol. É esse cara muquirana, mas também sem um fim. Eu acredito que tenha um meio, que é o dinheiro, pra gente chegar no fim, numa realização. E o poupador não tem isso, tá? Então, só para explicar, eu não gosto de poupadores, eu gosto de atender poupadores, porque eu sei que ele tem potência de investimentos, mas a gente sempre tenta dar uma pitada de outros perfis nele, já vamos falar sobre isso. Na sequência do poupador, nós temos o gastador. Gastador tem um ponto positivo. Ele vive experiências, ele saboreia. Então, quando eu falo em saborear, em viver as experiências, em utilizar as despesas variáveis, né? Enfim, ter lazer, ter experiência no mês, ele é o campeão. Um outro ponto, pelo menos ele só gasta o que tem. O gastador fica no 0 a 0, tá? O gastador precisa, sim, aprender um pouquinho com o poupador. Como você vai saber se você é gastador ou não é? Se o seu orçamento está no 0 a 0, se você não investe R$1 no mês, não tem investindo. Você vai falar, Raquel, eu estou pagando a parcela do apartamento. Isso não é investimento, isso é pagamento de despesa. Você está pagando um passivo em sua vida, que é um apartamento que só te gera despesas. Mas vai valorizar o imóvel, Ok, isso é uma conversa para uma outra situação, mas coloque na sua mente que investimentos é investir em ativos. Se você não estiver investindo, seu orçamento está no 0 a 0, você não tem reserva financeira, você é um gastador. Você já está sobrevivendo no rolê.
Porém, você é um pouquinho melhor do que nosso amigo descontrolado. O descontrolado cortou a linha do crédito, entrou no cheque especial, estourou os cartões, está pagando o mínimo. Ele é o descontrolado. Pior do que o poupador, pior do que o gastador. Quando a linha do descontrolado na hora do perfil financeiro explode, aí eu paro, respiro, porque eu sei que vem pedreira pela frente. O descontrolado já perdeu o senso de gastar somente o que ganha. Ele gasta mais, geralmente porque ele tem mais de um cartão e ele nem sabe quanto gasta. Porra, como é que alguém gasta mais do que ganha? Justo, porque ele não sabe. Ele tem vários vencimentos do cartão e a vida dele é cobrir esses cartões e ele não faz ideia de quanto ele gasta. Ele talvez até saiba quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Por quê? Porque ele não tem controle financeiro, ele não anota. Ele paga aqui, paga ali, paga lá, dá a volta no mês, vira o mês ali no empurra, devendo no cheque especial com cartão atrasado e vai, ele é o descontrolado. Já é descontrolado por si só, então, né, ele já rompeu a barreira. Se você está pagando juros de cheque especial, juro de cartão de crédito, tá com as contas atrasadas, você é descontrolado, me escreve no privado, por favor, vamos resolver logo isso aí. É um bolo de neve, se você ficar aí se iludindo de que vai dar jeito na vida sozinho, quanto tempo você está aí? Há quanto tempo você já está tentando e não rolou? Me escreve, bora desenrolar. Boa, Raquel, mas eu não tenho nem dinheiro para te contratar. Calma. Em uma ação pequena de mentoria, em 1 mês, 2, você já vai ter reflexo. Já sobrou dinheiro no seu cartão de crédito, você já me pagou e nem viu. Eu falo assim, gaste o limite do seu cartão pagando a Raquel do que gaste em consumo que não vai te dar retorno. Descontrolado, alerta vermelho para você, por favor. Depois do descontrolado, tem um perfil que é interessante. Ele é desligado. E parece raro, mas existe. O desligado, ele é o cara que ele nem abre a conta corrente dele. Muitas vezes o desligado não usa cartão de crédito, não é regra, mas geralmente ele usa no Pix. Então assim, ele gasta enquanto tem, né? O desligado não é um cara que gasta muito. Não é um cara mediano, que geralmente gasta o que ganha, sobra umas gordurinhas na conta. Mas ele deixa lá. O colchão financeiro dele está na poupança. Às vezes está na conta corrente. Já teve gente que me deixou 10, 15 mil na conta corrente. É o desligado. A vida vai acontecendo, ele muda de emprego, ele ganha promoção, deu certo ele comprar um carro, olha só, e acontece. O desligado, ele não acelera os investimentos dele. Ele faz uma vida mediana, vai lá, tá? Mas ele não tem uma segurança do futuro, ele não tem uma previsibilidade, ele não tem uma programação, ele não investe geralmente, o desligado paga as contas só, e se entrar uma grana a mais, ele investe aquela grana a mais e acabou. O desligado tem uma potência na mão, que se juntar uma pitadinha de poupador ali, ele fica turbinado. Sabe? Só que o desligado é o cara que nunca fez controle financeiro, nunca tentou anotar nada, que nem sabe quanto de limite tem no cartão, porque quase não usa, sabe? É um cara meio de boa, assim. Só que geralmente é o cara que deixa o dinheiro parado em conta, que tá perdendo juros, perdendo rendimentos, né? De ganhar juros em cima de juros, assim. Então o desligado precisa de um pouquinho de disciplina, e é isso que a gente faz em mentoria, daí a gente canaliza nos controles, de treinar aquela pessoa de uma forma que ele consiga aderir à rotina dele, que não seja pesado, porque ele precisa ver a solução, o resultado. O resultado dele é ele realizar mais e mais coisas, e isso vai motivar ele para ele deixar de ser tão desligado, talvez. E depois do desligado tem o financista, não necessariamente nessa ordem, mas o último perfil é o financista. Financista é o cara rígido, que controla centavos. E a Raquel é um pouquinho de financista, assim. Que controla centavos, que tem um controle financeiro, que tem um planejamento, que tem um investimento. Geralmente o financista é investidor, sim. Ele é investidor, ele planeja o seu futuro, ele já visualiza algumas coisas que ele quer que aconteça na vida dele. Porém, ser somente financista não é vantagem. Por quê? Porque o financista, ele é intransigente, ele não é flexível. Não, eu projetei que eu vou aplicar R$500 por mês, eu vou aplicar R$500 por mês, faça chuva, faça sol. E aí ele aperta, e aí ele não vai num aniversário, e aí ele não relaxa, e ele fica naquela paranoia que eu tenho que guardar, tenho que guardar, tenho que guardar. Eu precisei polir, ainda estou polindo muito o meu comportamento, para entender que planos foram feitos para darem errado,
e que eu não tenho controle de tudo, né? Muita terapia, né? Minha psico, quem sabe me assista. Muita terapia para entender que eu não estou no controle de tudo, que algumas coisas ok saírem do controle, porque a gente tem num planejamento financeiro, plano A, plano B, plano C. O bom planejamento estruturado precisa ter plano A, plano B, plano C. Por quê? Porque as coisas mudam, né? Então nessa mania minha de manter tudo em controle, eu fui ficando muito financista e acabei não vivendo experiências por um período. Até que eu relaxei, até que eu, né, terapeutizando aí, eu entendi que, cara, tá tudo bem, o plano tá acontecendo, eu tô investindo todo mês, eu tô fazendo acontecer os propósitos que eu me propus pro meu filho, pra mim, pra minha família, pra minha esposa, e ok, mês ou outro você pode relaxar, mês ou outro você pode, sim, viajar uma viagem a mais fora do planejado, porque o seu orçamento possibilita, porque você está investindo, porque você não tem grandes despesas fixas. Foi o que eu tracei para chegar nessa realidade. Não ter grandes despesas fixas, não tenho financiamentos longos, estou quitando o meu, vendi o apartamento, consegui fazer a negociação de quitação, então está nas parcelas aí até findar o contrato. Em abril, fim do contrato, a Raquel vai poder dizer que eu não tenho longas parcelas. Financiamento foi um erro ter comprado? Não, até tem um vídeo falando sobre isso por aí. Lá atrás fez sentido, 2 anos e meio atrás, mas estudando mais eu decidi fazer essa troca, porque por meu perfil é possível. Não necessariamente o seu perfil seja o perfil de vender a sua casa, colocar a juro e fazer acontecer. Por quê? Porque justamente eu preciso primeiro analisar o seu perfil. Se você tem um perfil descontrolado, é inviável você vender sua casa nesse momento, porque você vai comer o seu dinheiro de tanto descontrole que você vai ter, o seu dinheiro vai desaparecer, o seu patrimônio vai desaparecer. Então, não é para todos a mesma solução. Matematicamente, sim. Comportamentalmente, não. Nem sei se existe essa palavra, mas o comportamento da pessoa, do sujeito, que vai definir se é viável para ele vender a casa ou não, se é viável para ele viver de aluguel ou não, se é viável para ele aceitar um financiamento ou não. Não existe regra travada para todos. É preciso conhecer o perfil financeiro, é preciso entender. Por isso que é uma das primeiras aulas do Caminho Completo, é o primeiro encontro de mentoria, entender o seu perfil financeiro. Claro que um tanto mais detalhado, um tanto mais aprofundado. Aqui a gente falou rapidinho, alguns minutos, para você se entender, né? Não seja somente um gastador, muito menos um descontrolado. Seja um pouco poupador, um pouco financista, mas tenha uma pitadinha de gastador para se permitir conhecer experiências. Não gosto do gastador consumista, que só compra quinquilharias, coisas, utensílios, precisa o tempo inteiro estar com roupa de marca, com roupa nova, com tênis do momento, com celular lançamento. Não, eu falo do gastador de se permitir viver experiências, permitir viajar ou fazer o que você gosta, né? Conhecer novos restaurantes, receber pessoas em casa, ter relações humanas, ter convivência, ter diálogo, olho no olho, celular de lado, qualidade de vida. Por isso é bacana o gastador, mas não somente ele. O gastador, uma pitadinha só, com um pano de fundo de poupador e financista, seria um perfil ideal. Não existe um perfil ideal, só poupador, só financista, não. Existe um equilíbrio. Eu acho que precisamos de equilíbrio em tudo, na vida, inclusive nas finanças, para você saber dosar o momento da grande economia e o momento, sim, do lazer e de desfrutar. Se você está numa fase descontrolada, você está endividado, entenda que vai doer. Eu falo que a gente vai entrar no Vale das Trevas, no pedregulho, enquanto vai se reorganizar. Mas é sabendo que vai ter a luz no fim do túnel. Você vai abdicar de lazer, abdicar de qualidade de vida, aumentar horas de trabalho para terminar de uma vez por todas aquele pesadelo em sua vida. Então, são fases e fases, perfis e perfis que eu encontro em mentoria e que eu encontro com os alunos do Caminho Completo. Falando nisso, aqui embaixo tem um link, venha estudar com a gente, conhecer o meu método de trabalho, o método MCC, que eu aplico tanto em mentoria quanto com os alunos do Caminho Completo. Em mentoria, um atendimento individualizado, separado para o cliente, um caminho completo, uma forma acessível de você ter todo o meu conhecimento ao seu dispor, com estudo, claro, com parada, assistindo aula, depende um pouquinho mais de você. O Caminho Completo foi uma forma de a gente construir uma disseminação de informação de uma forma mais acessível para as pessoas. A gente parcela em até 12 vezes no cartão
dá uma olhadinha aqui, olha a nossa página, tire suas dúvidas, me escreva, venha conhecer o seu perfil financeiro e como fazer a mutação, a evolução de perfil por perfil até nosso perfil, de perfil para perfil até você chegar no seu equilíbrio. Não é no meu equilíbrio, é no seu equilíbrio. O que é importante é você estar construindo o seu patrimônio, a sua história financeira e você ter uma vida melhor do que você imaginava há meses e há anos atrás. Eu estou aqui para isso. Eu sou Raquel Álvares, todos os dias eu estou no Instagram, toda semana eu estou aqui no YouTube encontrando o caminho do seu din-din. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, até semana que vem. Obrigado, gente.